Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou Marcelo Pereira, do canal do YouTube, Marcelo Pereira falando sobre Umbanda. Não esqueçam de curtir este vídeo, deixa o joinha, já que depois vocês esquecem, né? Compartilhem este vídeo para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, ao conteúdo dos nossos vídeos, né? Como nós falamos, o conhecimento é o único caminho para desconstruir o preconceito. Se inscrevam no canal, cliquem no sininho para que recebam as notificações quando colocarmos novos vídeos no canal. Dando prosseguimento aos vídeos falando sobre as entidades que se manifestam na Umbanda, hoje nós vamos falar sobre os erês. Os erês são as crianças, ou também chamada de ibejada, que são os espíritos que incorporam nos médiuns de Umbanda e de outras religiões de matriz africana, trazendo aí nomes infantis. São caracterizados como uma criança no modo de falar, nos gestos, na inocência das suas brincadeiras. Transmitem assim muita alegria. São representantes de uma imagem tripla, Cosme, Damião e Doum, né? Já ouviram falar em Cosme e Damião, mas normalmente não ouvem falar de Cosme, Damião e Doum. São três, né? Sincretizados aí com os santos gêmeos, Cosme e Damião. E alguns são chamados, em algumas regiões, são chamados também de Crispim e Crispiniano. Por ocasião da festa, que ocorre no dia 27 de setembro, os terreiros distribuem doces e fazem uma mesa farta para as crianças que incorporam nos médiuns. As cores dessas entidades são azul claro e rosa. As entidades possuem diversos pontos de atuação, sejam nas cachoeiras, nas praias, nas matas, lajeados, e até alguns são traçados com os Exus, e aí nós temos uma linha à parte, que seria o Exu Mirim, ou a criança da esquerda, que nós vamos estudar oportunamente. As oferendas normalmente são feitas em jardins, sempre de doces, refrigerantes, além de frutas. Quando incorporados no terreiro, nos médiuns no terreiro, os erês são muito brincalhões, travessos, alguns muito meigos e outros até chorões. São entidades de grande atuação e força espiritual. Sempre se comenta nos terreiros que quando uma criança faz um trabalho, só ela tem o poder de tirar. Também tem grande poder de cura. Esta faculdade de apresentar-se e agir como criança não quer dizer que seja um espírito de uma criança. Pode ser, talvez, mais velho. O erê vem com este aspecto ou forma infantil porque lhe é conveniente, pois, do contrário, dificilmente seria reconhecido. Trata-se apenas, meus irmãos, como já disse em outros vídeos, de um arquétipo, e o espírito se afiniza com esta linha de trabalho para prestar a sua caridade. No decorrer das consultas, eles vão trabalhando com o seu elemento de ação, o consulente, modificando, equilibrando a sua vibração, regenerando os pontos de entrada de energia e o corpo humano. Esses seres, mesmo sendo puros, não são tolos, pois identificam rapidamente os nossos erros e as nossas falhas. Não se calam quando em consulta, pois alertam sobre as condutas erradas e também as suas consequências. Por apresentarem aspecto infantil,
podem não ser levados muito a sério. Porém, o seu poder de ação fica oculto. São conselheiros, curadores. Por isso foram associados a Cosme e Damião, que eram curadores que trabalhavam com a magia dos elementos. O elemento e força da natureza, correspondente aos Erês, são todos, pois eles poderão, de acordo com a necessidade, usar qualquer elemento. Eles manipulam as energias elementais e são portadores naturais de poderes só encontrados nos próprios orixás que os regem. Estas entidades, são a verdadeira expressão da alegria, da honestidade. Desta forma, apesar da aparência infantil, frágil, são verdadeiros magos e conseguem atingir o seu objetivo com uma força imensa. Estas crianças brincam, dançam e cantam, mas exigem respeito para o seu trabalho, pois através desta vibração infantil se escondem espíritos de extraordinários conhecimentos. Imagina uma criança com menos de 7 anos possuir a experiência e a vivência de um homem velho e ainda gozar da imunidade própria dos inocentes. A entidade conhecida na Umbanda por Erê é assim. Faz tipo de criança, pedindo como material de trabalho as chupetas, bonecas, bolinha de gude, doces, balas e as famosas águas de bolinhas, ou seja, o refrigerante, e trata todos como tio e vô. Os meninos são, em sua maioria, mais bagunceiros, enquanto que as meninas são mais quietas e calminhas. Alguns deles incorporam pulando, gritando, outros descem chorando, outros sempre estão com fome, uma coisa absurda, assim, uma fome insaciável. De doce, claro, e de guaraná. Essas características, que às vezes nos passam desapercebido, são sempre formas que eles têm de exercer uma função específica, como a de descarregar o médium, o terreiro ou alguém da assistência. Descontrair, meus irmãos, o consulente é desarmá-lo. É a forma mais eficaz de poder adentrar no seu íntimo, descarregá-lo, retirar as mágoas de seu coração e praticar a cura tanto material como espiritual. Os pedidos feitos a uma criança incorporada normalmente são atendidos de maneira bastante rápida. Entretanto, a cobrança que elas fazem dos presentes prometidos também é. Poucos são aqueles que dão importância à gira de crianças, às giras dos erês, das vibrações infantis. A exteriorização da mediunidade é apresentada nesta gira sempre em atitudes infantis. O fato, entretanto, é que uma gira de criança não deve ser interpretada como uma diversão, muito embora seja realizada em dias festivos. E às vezes não consigamos conter os sorrisos, os risos diante das palavras e das atitudes que as crianças tomam. Mesmo com tantas diferenças, é possível notar-se a maior característica de todos, que é mesmo a atitude infantil, o apego a brinquedos, bonecas, chupetas, carrinhos e bolas. Como quaisquer criança que tem apego a esse tipo de coisa. Uma curiosidade interessante: Cosme e Damião foram os primeiros santos a terem uma igreja erigida para o seu culto no Brasil.
Ela foi construída em Iguaraçu, Pernambuco, e ainda existe até hoje. As festas para Ibeji têm duração de um mês, iniciando em 27 de setembro, dia de Cosme e Damião, e terminando em 25 de outubro, devido à ligação espiritual que há entre Crispim e Crispiniano com aqueles gêmeos, pela sincretização que houve desses santos católicos com os Ibejis ou ainda os Erês. Nas festas de Ibeji, que tiveram origem na lei do ventre livre, desde aquela época até os nossos dias, são servidos à criança um aluá, que é água com açúcar, ou refrigerantes adocicados, hoje mais utilizados, bem como o caruru, que é mais comum nas nações do candomblé. Gostam estas crianças de desmanchar demandas. Não fazem descarrego de forma explícita, mas com suas brincadeiras promovem a melhoria da energia do consulente, pois os espíritos obsessores deles não se aproximam. Para vocês terem uma ideia de como é o trabalho desses erês, eu tenho a honra de trabalhar com uma entidade que se identifica como Peninha. É um índiozinho que trabalha na linha dos erês. Em suas consultas, normalmente ele pede para o consulente segurar suas mãos e joga o corpo para frente e para trás, para frente e para trás. Movimento que também faz com o consulente, que ele chama de gangorra. Vejam que com esse movimento de aparente brincadeira, ele vai equilibrando o consulente e promovendo um verdadeiro descarrego, limpando aí as energias negativas. O que parece brincadeira, na realidade, é um trabalho muito sério e eficiente, que promove os erês em auxílio aos consulentes. Nas consultas em seu decorrer, vão aí trabalhando com seu elemento de ação sobre o consulente, modificando e equilibrando sua vibração, regenerando os pontos de entrada de energia do corpo humano. Vamos falar sobre algumas lendas a respeito dos erês. Existia um reino, neste reino haviam dois pequenos príncipes gêmeos que traziam a sorte a todos. Os problemas mais difíceis eram resolvidos por eles, claro, em troca de balas, doces e brinquedos. Esses meninos faziam muitas traquinagens e um dia, brincando próximos a uma cachoeira, um deles caiu no rio e acabou morrendo afogado. Todos do reino ficaram muito tristes pela morte desse pequeno príncipe. O gêmeo, melhor dizendo, que sobreviveu, não tinha mais vontade de comer, vivia chorando de saudades do seu irmão. Pedia sempre a Orunmila, que é Deus para os africanos, que o levasse para perto do irmão. Sensibilizado com o pedido, Orunmila então resolveu levá-lo até o encontro do seu irmão. E deixou duas estátuas, duas imagens de barro na terra. Desde então, todos aqueles que precisam de ajuda deixam oferendas aos pés dessas imagens para ter os seus pedidos atendidos. Outra lenda africana denota a força dos Ibejis que enganaram, meus irmãos, a morte. Vejam esta lenda. Os Ibejis, orixás gêmeos, viviam para se divertir. Viviam tocando uns pequenos tambores mágicos. Nessa época, a morte, chamada de Iku pelos africanos, colocou armadilhas em todos os caminhos e começou a comer todos os humanos
que caíam em suas armadilhas. Homens, mulheres, velhos, crianças, ninguém escapava da voracidade de Eku. Então, Eku pegava todos eles antes do seu tempo. Este é o problema. Porque todos nós vamos morrer um dia, né? Vamos fazer a nossa passagem. Mas nós temos o nosso tempo. E o que Eku estava fazendo? Estava levando as pessoas antes do seu tempo. E claro, este terror se alastrou por todos os seres humanos. Sacerdotes, bruxos, adivinhos, curandeiros, todos se juntaram para pôr fim à obsessão de Eku, mas acabaram vencidos. Os Ibejes, então, armaram um plano para deter Eku. Um deles foi pela trilha perigosa, onde Eku armava ali suas armadilhas mortais, e outro seguiu o irmão, porém mantendo-se escondido dentro do mato. O Ibeje, que ia pela trilha, ia tocando seu pequeno tambor. Tocava com tanto gosto e maestria que a morte ficou maravilhada, ficou encantada. Não quis que ele morresse e avisou da armadilha. Eku se pôs a dançar, enfeitiçada pelo tambor do menino. Quando o irmão se cansou de tocar, o outro que estava escondido no mato trocou de lugar com o irmão, sem que Eku percebesse. Assim, um irmão substituía o outro e a música jamais cessava, sendo que Eku dançava sem fazer pausa, até que estivesse cansada. Não conseguia mais parar de dançar. O tambor continuava suando, seu ritmo irresistível, sendo que Eku já estava esgotada, e pediu para o menino para que parasse a música por alguns instantes, para que ela pudesse, então, descansar. Eku implorava, queria descansar um pouco, já não aguentava mais dançar. Os Ibejes, então, lhe propuseram um pacto. A música pararia, mas a morte teria que jurar que retiraria todas as armadilhas. Eku não tinha escolha e rendeu-se. Foi assim que os gêmeos venceram e salvaram os homens e ganharam a fama de muito poderosos, porque nenhum outro orixá conseguiu ganhar aquela peleja com a morte. Os Ibejes são poderosos, mas o que eles gostam mesmo é de brincar. Sincretismo. São sincretizados, como já disse, com Cosme e Damião. O dia da semana é o domingo. As cores são azul e rosa. As comidas são doces. Bebidas, refrigerante, em especial o Guaraná. Saudação onibejada. Vamos falar um pouco sobre os Ibejes no culto de nação. Ibeje ou Ibeje é a divindade gêmea da vida, protetor dos gêmeos na mitologia Yorubá, identificado no jogo de Merilindiologun, ou seja, o jogo de búzios, pelos Odus, pelo Odu Ejioko, ou seja, seria o número 2. Dá-se o nome de Taiyo ao primeiro gêmeo gerado e de Keindi ao último. Os Yorubás acreditavam que era Keindi quem mandava a Taiyo supervisionar o mundo, de onde a hipótese de ser aquele o irmão mais velho. Cada gêmeo é representado por uma imagem. Os Yorubás, então, colocam alimentos sobre suas imagens para invocar a benevolência de Ibeje. O animal tradicionalmente associado a Ibeje é o macaco colobo. A espécie em questão é o colobo real, que é acompanhado de uma grande mística entre os povos africanos. Eles possuem coloração preta, com detalhes brancos, e pelas manhãs eles ficam acordados, em silêncio,
no alto das árvores, como se estivessem em oração ou contemplação. Daí eles serem considerados por vários povos como mensageiros dos deuses, ou tendo a habilidade de escutar os deuses. A mãe Colobo, quando vai parir, afasta-se do bando e volta apenas no dia seguinte das profundezas da floresta, trazendo aí o seu filhote, que nasce totalmente branco nas costas. O Colobo é chamado em Urubá de Odum Orocum, e seus filhotes são considerados a reencarnação dos gêmeos, que morrem, cujos espíritos são encontrados vagando na floresta e são resgatados pelas mães Colobos pelo seu comportamento peculiar. Na África, as crianças representam a certeza da continuidade, por isso os pais consideram seus filhos sua maior riqueza. A palavra Ibeji quer dizer gêmeos. Forma-se a partir daí duas entidades distintas que coexistem respeitando o princípio básico da dualidade. Estas divindades africanas, Ibeji é o que indica a contradição, os opostos, que caminhos juntos à dualidade. Ibeji mostra que todas as coisas, em todas as circunstâncias, têm dois lados, que a justiça só pode ser feita se as duas medidas forem pesadas, se os dois lados forem ouvidos. Na África, o Ibeji é indispensável em todos os cultos. Merece o respeito dispensado a qualquer orixá, sendo cultuado no dia a dia. Ibeji não exige grandes coisas. Seus pedidos são sempre modestos. O que espera, como todos os orixás, é ser lembrado e cultuado. O poder de Ibeji jamais pode ser negligenciado, pois o que um orixá faz, Ibeji pode desfazer, mas o que Ibeji faz, nenhum orixá desfaz. E mais, eles se consideram os donos da verdade. Recomenda-se tratar os gêmeos de maneira sempre igual, compartilhando com muita equidade, ou seja, igualdade, entre os dois tudo o que lhes é oferecido. Quando um deles morre com pouca idade, o costume exige que uma estatueta representando o defunto seja esculpida e que a mãe carregue sempre. Mais tarde, o gêmeo sobrevivente, ao chegar à idade adulta, cuidará sempre de oferecer à esfinge do irmão uma parte daquilo que come e daquilo que bebe. Os gêmeos são para os pais uma garantia de sorte, de fortuna. Existe uma confusão latente entre Ibeji e os Erês. É evidente que há uma relação, mas não se trata da mesma entidade, confundindo até mesmo com orixá. Ibeji são entidades, ou melhor, divindades gêmeas, são costumeiramente sincretizadas entre os santos gêmeos Cosme e Damião. Por serem gêmeos, são associados ao princípio da dualidade. Por serem crianças, são ligados a tudo que se inicia e brota, a nascente de um rio, o nascimento dos seres humanos, o germinar das plantas. É a divindade que rege a alegria, a inocência, a ingenuidade da criança. Sua determinação é tomar conta do bebê até a adolescência, independente do orixá que a criança carrega. Ibeji é tudo de bom, de belo, de puro que existe. Uma criança pode nos mostrar seu sorriso, sua alegria, sua felicidade, seu engatinhar, falar, os seus olhos brilhantes. Na natureza, a beleza do canto do pássaro. Nas evoluções, durante o voo das aves, na beleza
e o perfume das flores. A criança que temos dentro de nós, as recordações da infância, né? Feche os olhos, lembre-se de uma felicidade, de uma travessura, e você estará vivendo e revivendo uma lenda dessa entidade. Pois tudo aquilo que é bom, que nos aconteceu de bom em nossa vida, foi regido, gerado e administrado por Ibeji. Portanto, ele já viveu todas as felicidades e travessuras que todos nós, seres humanos, vivemos. A palavra Ere vem do Yoruba Ire, que significa brincadeira, divertimento. Daí a expressão Shire, que significa fazer brincadeiras. O Ere, não confundir com criança, que em Yoruba é Omode, aparece instantaneamente logo após o transe do orixá. Ou seja, o Ere é o intermediário entre o iniciado e o orixá. Isto nos cultos de nação. Durante o ritual de iniciação, o Ere é de suma importância, pois é ele que muitas vezes trará as mensagens do orixá recém-iniciado. O Ere conhece todas as preocupações do Iaô, ou seja, o filho, também aí chamado de Omuntu, ou criança nova, que é o recém-iniciado no candomblé. O comportamento do iniciado em estado de Ere é mais influenciado pelos aspectos da sua personalidade, pelo caráter rígido e pelo convencional, do que pelo convencional que é atribuído ao orixá. Símbolos dos Ere são 2 bonecos gêmeos, 2 cabacinhas, brinquedos, as plantas jasmim, maçã, alecrim, rosa. O dia em que são cultuados os Eres é no domingo, a cor azul, rosa, predominantemente, mas às vezes verde, e eles gostam mesmo também das cores bem coloridas. O metal é o estanho, seus elementos o fogo e o ar, saudação, como eu já disse, Oni e Bejada, Beji Ró, Farami, Soibeji, também são saudações destes pequeninos. Domínios, parto e infância, amor e união. Comidas, caruru, cocada, cuscuz, frutas doces, etc. Animais, são os passarinhos. Estas, meus irmãos, eram as considerações que tinha a fazer a respeito desta linda e maravilhosa linha de trabalho que é a das crianças, dos Eres, e a sua diferença para os Ibejis, que são os orixás do candomblé. Não esqueçam aí de curtir este vídeo, deixa aí, se você não deu ao princípio, deixa a sua curtida, põe lá o joinha, compartilhem aí para que outras pessoas tomem conhecimento do conteúdo dos nossos vídeos, né? Se inscrevam no canal, clica aí no sininho para que vocês recebam as notificações quando colocarmos novos vídeos no canal. Que Oxalá nos abençoe. Oni Bejada, salve todos os Eres.